Missão Apostólica de Paulo. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Que todo o povo de Israel saiba com segurança que Deus fez Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. O que devemos fazer? O quê? O que fazer? Que devemos fazer? Esta era e é a eterna pergunta que preocupava o homem, que reflete em sua alma a necessidade de renovar-se e transformar-se. Esta foi a resposta de Pedro no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e sede batizados todos em nome de Jesus Cristo, pelo perdão de vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Os que acolheram a palavra foram batizados, e nesse dia se uniram quase 3.000 almas. Mas nos primeiros dias do cristianismo, inclusive agora, muitos não estavam preparados para admitir a simples verdade que os apóstolos pregavam: que a salvação chegava pela fé, além de pelas obras. E a eterna pergunta: que devemos fazer? Que devemos fazer para salvar-nos? Seguiu escutando-se por toda a terra. E assim, na cidade de Antioquia, os cristãos se viam ameaçados pelas divisões entre eles, pois alguns dos irmãos de Jerusalém se opuseram à salvação pela fé que Paulo e Barnabé haviam pregado tanto aos judeus quanto aos pagãos. Isto não está de acordo com a lei de Moisés. Vós dizeis que o homem pode salvar-se pela fé do Senhor. Mas o Senhor das Escrituras de Moisés diz que somente as 7 provas serão aceitas para Deus. Portanto, vos digo, a menos que esteja circuncidado, de acordo com a lei de Moisés, não poderá salvar-se. Mas estes irmãos, sejam pagãos ou judeus, aceitaram a Deus como seu Senhor e Salvador, e são um de nós. Se não se submeteram ao Senhor, não podem ser um de nós. Mas a salvação chega pela fé. Eu mesmo era um fariseu e segui a lei do Senhor com fidelidade, mas não encontrei a salvação, até que Jesus me apareceu em Damasco. Então eu acreditei nele e me salvei. Abolirias a lei de Moisés de golpe? Não tens respeito pela lei? A lei não tem lugar. Mas não podemos pedir aos pagãos que aceitem a lei quando nós não somos capazes de cumpri-la. É verdade. Esses pagãos somente querem ser salvos, e a salvação vem com a fé e não com a lei. Se querem ser um de nós, devem obedecer à lei. Havia que tomar uma decisão. A salvação pelas obras era igual à salvação pela graça? Era uma questão que devia ser resolvida. Para o bem da unidade, e posto que a irmandade que se enfrentava pertencia à Igreja de Jerusalém, se sugeriu que uma delegação acudisse a Jerusalém para falar do assunto com os apóstolos e os anciãos. A viagem a Jerusalém era uma viagem feliz para Paulo e Barnabé. Certos da bênção de Deus por seu trabalho com os pagãos em Antioquia, não tinham nenhuma dúvida do resultado dessa missão. Durante todo o caminho tiveram várias oportunidades para falar com as irmandades de outras regiões sobre a conversão dos pagãos. E todas se alegravam desta conversa sobre o Senhor, sem questionar a procedência dos convertidos. Quando chegaram a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram recebidos pelos apóstolos e pelos anciãos. Tiveram a oportunidade de falar sobre sua bem-sucedida missão em Antioquia e em outros lugares entre os pagãos. A cada dia se unem mais fiéis à igreja. Pagãos em grande número aceitaram ao nosso Senhor e foram batizados. Mas eles não foram circuncidados como ordena a lei de Moisés. Devem cumprir a lei. Não devem? Discutiam sobre se os pagãos deviam ser aceitos somente por sua fé ou deviam cumprir as obrigações da lei de Moisés. A reunião não encontrava uma solução para o problema. Claramente, devia-se dar mais tempo a esta importante questão. E assim, após uma discussão aberta, foi sugerido que os apóstolos e os anciãos tivessem uma assembleia para continuar a decidir sobre o assunto.
O debate foi longo e complicado. Era uma decisão difícil que afetaria o futuro do resto das igrejas. Uma vez ou outra, os judeus cristãos voltavam ao que eles consideravam uma prova indiscutível da lei. E não está escrito o que Deus disse a Abraão? Que todos os homens deviam ser circuncidados? E que aos não circuncidados, Deus disse: rompestes minha aliança? As palavras dos profetas e a interpretação das Escrituras sempre haviam sido a autoridade indiscutível entre os judeus. Mas alguns homens que haviam vivido próximo ao Mestre sabiam que se havia completado uma nova aliança, na qual a graça tomava o lugar da lei. Irmãos, sabeis que nos primeiros dias Deus nos elegeu. E com minha predileção, os pagãos escutarão a palavra de Deus e vão crer. Deus, que conhece os corações, levou-lhes testemunho, entregando-lhes o Espírito Santo, como fez conosco. E ele não fez distinção entre nós e eles, pois que tocou os seus corações com fé. Portanto, por que estáis julgando a Deus, pondo o jugo no pescoço dos discípulos, que nem nossos pais nem nós pudemos carregar? Devemos ser salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, como sucederá a eles. A experiência pessoal de Pedro com Cornélio e seus outros amigos pagãos era uma prova convincente de que a salvação pela graça era para todos os homens e era possível uma comunidade cristã formada por judeus e pagãos. Então, Barnabé e Paulo se puseram em pé para cantar as obras que Deus havia realizado entre os pagãos, provando com estas experiências que todos os homens eram amados por Deus, sempre que eles aceitassem a Jesus e sua salvação. Eu fui enviado à igreja de Antioquia, pois muitos gregos abraçavam a palavra do Senhor. Animei os fiéis do Senhor para preparar sua salvação. A quantidade de fiéis que se uniu a nós foi tanta que achei necessário ir a Tarso para buscar Paulo, com o fim de que me ajudasse na preleção. Durante um ano doutrinamos a Irmandade de Antioquia e o nosso trabalho foi reconhecido. Depois disso, guiados pelo Espírito, viajamos para longe, divulgando o Evangelho. Em Chipre, um mago chamado Elimas nos enfrentou e tentou separar da fé o procônsul Paulo. E quando reduziu o falso profeta, Deus o deixou cego. Paulo, um pagão, acreditava no Senhor. Então fomos a Antioquia de Písia e ali falamos aos judeus. Mas como eram lentos na resposta, falamos aos pagãos então. E através deles a palavra de Deus se estendeu por toda a região. Foram os judeus os que nos perseguiram e nos obrigaram a partir. Também em Icônio, os judeus nos enfrentaram por nossos ensinamentos. Em Listra, chegou uma pessoa prostrada desde seu nascimento. Jamais havia caminhado. Quando vi que tinha fé para ser curado, eu lhe disse: põe-te em pé agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Os deuses vieram sobre nós com a aparência dos homens. Vamos sim, vamos oferecer um sacrifício. Vamos oferecer um sacrifício. Vamos logo, vamos todos. Sim. Quando quiseram oferecer-nos um sacrifício, nos opusemos dizendo: somos homens da mesma natureza que vós. Trazemos boas novas. Que abandoneis essas coisas vãs e volteis ao Deus vivo
que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles. E também queriam crer. Mas então chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, que puseram o povo contra nós, e arrastaram Paulo para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas quando alguns dos discípulos e eu nos aproximamos de Paulo, ele se levantou. No dia seguinte, pudemos continuar nossa viagem, divulgando a palavra e somando novos discípulos, porque Deus abriu as portas da fé aos pagãos. Irmãos, escutai-me. Pedro contou como Deus visitou pela primeira vez os pagãos para reunir as pessoas em seu nome. E com isso, estando de acordo às palavras dos profetas, como está escrito, eu irei voltar e reconstruirei o templo de Davi que caiu, e reconstruirei suas ruínas e o porei em pé, para que o resto dos homens busque a Deus. E todos os pagãos também chamo em meu nome, diz o Senhor, que deu a conhecer todas essas coisas desde a eternidade. Portanto, eu imagino que não devemos importunar os pagãos que vão a Deus, mas devemos escrever-lhes para que se abstenham de contaminação pelos ídolos, da fornicação e de provar o sangue. Porque desde as primeiras gerações, Moisés esteve em cada cidade, a quem pregava e lia nas sinagogas todos os sábados. Santiago havia expressado a opinião da maioria dos irmãos. Era uma grande vitória da postura que mantinham Paulo e Barnabé. A salvação não dependia da prática dos costumes cerimoniais da lei judia. Os pagãos deviam ser abertamente bem-vindos na irmandade cristã. Mas, por outro lado, para o bem da paz e da harmonia, se considerou oportuno pedir aos pagãos que se abstivessem de algumas práticas que eram ofensivas para os judeus cristãos. Era, de algum modo, uma boa solução, uma que as duas partes podiam aceitar. Agora faltava apresentar um informe completo à igreja e confiar em que o julgamento dos apóstolos e dos anciãos se mantivesse. Desta vez, a reunião da igreja foi harmoniosa. Os cristãos em Jerusalém escreveram uma carta para que se enviasse de volta a Antioquia com Paulo e Barnabé e os outros 2 irmãos. Uma carta maravilhosamente amistosa e franca. Irmãos, apóstolos e anciãos, aos irmãos pagãos em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações, pois ouvimos que alguns dentre nós os perturbaram com suas palavras e inquietaram vossos ânimos. Embora não tenhamos nenhum mandato, decidimos de comum acordo eleger alguns homens e enviar-vos como os nossos queridos Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram suas vidas em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Enviamos Judas e Silas, que terão para si a carga de lhes comunicar de viva voz as palavras do Espírito Santo. E nós decidimos não lhes impor mais cargas, mas que vos abstenhais dos sacrifícios aos ídolos, como o sangue de animais estrangulados. Se vos mantiverdes afastados dessas coisas, fareis bem. Adeus. Dos anciãos de Jerusalém e Belém, nos mandam para confirmar que o conteúdo desta carta está em seus corações. Não desejam divisões entre nós, posto que todos somos um em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem dúvida, era uma situação de gozo para a igreja de Antioquia.
Com franqueza e abertura, haviam enfrentado dois problemas: a salvação pela graça e a salvação pela lei e as bases da comunidade cristã. Era um bom começo. As barreiras religiosas e raciais caíram por terra e as notícias se estenderam pelo mundo cristão. Talvez, algum dia, todas as barreiras entre os homens caiam sob uma mesma mensagem de amor e paz de Deus. Prisão de Paulo. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Guiados pelo Espírito Santo, Paulo e os outros seguidores semearam as sementes do cristianismo. Mas deve-se regar a semeadura. Paulo se preocupava pelo bem-estar dos convertidos ao cristianismo. Assim sucedeu que, em companhia de Silas, Paulo deixou Antioquia em sua segunda viagem como missionário. Lá onde iam, Paulo e Silas falavam aos cristãos, fortalecendo a igreja. Em Listra, Paulo conheceu Timóteo, a quem enviou como missionário em uma viagem. Timóteo era um homem jovem, com um passado insólito. Havia herdado a sabedoria e a presteza de seu pai grego e de sua mãe a força e a fé no conhecimento das Escrituras. Era natural que Paulo sentisse apego por este jovem. E começou uma amizade que duraria todo o ministério de Paulo. Além de Silas, Paulo agora tinha Timóteo, companheiro, amigo, ajudante e filho. Em cada uma das cidades por onde passou, Paulo repetiu a mensagem da salvação, anunciando que esta chega pela graça, pela fé em Jesus, o Salvador, e, portanto, libertaria a todos os que o aceitassem. A viagem de Paulo e seus companheiros continuou até visitar todas as cidades em que Paulo já havia estado. Por inspiração divina, ao invés de continuar adentrando na Ásia, os missionários se dirigiram a oeste, até Troade. Sabendo que era uma aventura, a cidade portuária de Troade, perto das ruínas da antiga Troia e cruzando o Estreito da Macedônia, era um porto com muito trânsito entre Ásia Menor e Macedônia. Aqui é onde se assume que Lucas se uniu ao pequeno grupo de missionários cristãos. E aqui também foi onde Paulo teve uma visão. Venha, Macedônia, e ajuda-nos. Venha, Macedônia, e ajuda-nos. Venha, Macedônia, e ajuda-nos. Mandaste buscar-me? Sim, Timóteo. Na noite passada tive uma visão. Vi um homem de Macedônia que me disse
Vem à Macedônia e ajuda-nos. Tenho certeza de que é Deus que quer enviar-nos a esta missão. Quando partimos? No próximo barco que partir. Isto explica por que o Senhor nos guiou a Betânia. O Senhor nos chama para divulgarmos a palavra na Macedônia. Filipos, uma importante cidade da Macedônia, foi o primeiro lugar no qual Paulo e seus companheiros ficaram. Aqui não havia sinagogas e havia poucos seguidores de Deus. Apenas umas poucas mulheres que se conheceram às margens do rio, nos arredores da cidade. Mas para elas Paulo falava com o mesmo entusiasmo, como se estivesse falando para uma congregação de várias centenas de pessoas. E disse: "Quem é, Senhor?" E o Senhor disse: "Sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque com este propósito me pus diante de ti, para nomear-te para que sirvas, para que dês testemunho das coisas nas quais me viste, e nas quais aparecerei diante de ti, libertando-te do povo e dos pagãos, a quem te envio para que lhes abra os olhos, para que passem das sombras à luz, e do poder de Satanás ao de Deus, para que recebam o perdão dos pecados e recebam um lugar entre os santificados pela fé em mim." As palavras desta surpreendente mensagem foram agradáveis aos ouvidos destes judeus macedônios, mas especialmente comoveram uma mulher chamada Lídia. Era da província da Ásia, na qual Paulo foi impedido de pregar. Agora tinham se conhecido para seu mútuo benefício. Deus tornou o coração de Lídia receptivo à mensagem da salvação. Depois que Lídia e os de sua casa foram batizados, convidou Paulo e seus amigos para ficarem em sua casa. Uma casa inteira cheia de novos cristãos. Macedônia devia ser certamente o lugar eleito pelo Senhor. Durante os dias seguintes, continuaram as reuniões às margens do rio. Mas um dia, enquanto Paulo e seus companheiros voltavam, aconteceu um estranho incidente. Olhe, é a escrava que estava nos seguindo. Estes homens são servos do Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eles são os servos do Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A pobre coitada nem sabe o que está dizendo. Eles são os servos! Servos do Altíssimo! Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. O Senhor Jesus Cristo te libertou. Graças ao Espírito Santo, Paulo havia curado a escrava em nome de Jesus Cristo. Os crentes se regozijaram desta evidência do poder de Cristo. Mas o fato foi mal acolhido pelos donos da escrava. Como ela não estava mais possuída, haviam perdido sua fonte de renda fácil. Zangados e cheios de vingança, provocaram as pessoas para pô-los contra os cristãos. O ato que Paulo havia cometido o pôs em sérios apuros. Isto também era parte do plano de Deus? Perto do mercado, os donos da escrava e os exaltados aprisionaram Paulo e Silas e os levaram diante dos juízes. Pela gravidade das acusações, o tribunal divino rejeitou o caso. E Paulo e Silas foram levados à Corte Suprema perto do mercado. Ali os donos da escrava, conhecedores dos grandes preconceitos contra os judeus em Filipos, os acusaram injusta e vilmente diante dos magistrados. Estes homens são judeus e estão provocando nosso povo.
Ensinam costumes que nossas leis romanas, de certo, não aceitam. Sim, tens razão. Tens razão, Tens razão, ele está certo. Verdade. Ele está certo. Tem razão, Sim, tem mestre, razão. sim, mestre, Tem razão. Tens razão. É, ele está certo. É verdade. Chicote! Não fizemos nada de mal neste lugar. Damos testemunho do poder da fé em Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, que oferece salvação a todos, como pôde demonstrar esta escrava. Este não era um juízo justo. Sem nenhuma oportunidade para defenderem-se, Paulo e Silas foram flagelados e devolvidos à custódia do carcereiro. Esse Deus vosso do qual falais, por que não vos salvou? Já estamos todos salvos. Todos os que creem nele já estão salvos. Veremos como ele vos salva do que sucederá amanhã. Mas nem a dor, nem as ameaças, nem o escárnio podiam acabar com estes soldados de Cristo. Se eram prisioneiros e não podiam pregar sobre Deus pelas ruas, podiam orar e pregar aos prisioneiros. Aceitando a Deus como seu Salvador, podiam deixar os contratempos nas mãos dele. À meia-noite, na prisão, se ouviam cânticos nunca antes escutados, cânticos de louvor. Esse Deus ao qual cantais é romano? É o Criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro. É o Criador de todas as nações da terra e ordenou a todos os homens que se arrependam de seus pecados e que creiam em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que é o nosso Salvador. Esses loucos seguem falando do seu Deus. Inclusive cantam. Mas eu não escuto resposta. Os prisioneiros. Devo ver os prisioneiros.
O carcereiro tinha motivos para estar preocupado. O que seus olhos estavam vendo estava longe de confortá-lo. Os soldados do cárcere tinham fugido atemorizados. A porta exterior da prisão estava aberta e sem vigilância. Sem esperanças, entrou no cárcere. Pare! Não faças isso. Todos estamos aqui. As palavras de Paulo e Silas haviam causado mais efeito no carcereiro do que este estava disposto a admitir. Quando viu a prova da divindade e da redenção diante de si, somente podia chegar a uma conclusão. O que devo fazer para salvar-me? Crê no Senhor Jesus Cristo, e então serás salvo, tu e toda a tua família. O coração de um incrédulo cético havia sido tocado. Nem os muros do cárcere tinham evitado a presença de Deus ou o trabalho de seu espírito por meio de seus servos. O carcereiro se sentia vazio, pressentia que algo estava se perdendo. Escutou aqueles que ofereciam uma fonte de ajuda e lhe falaram do o único que podia ajudar-lhe. Lucas nos conta que Paulo e Silas ensinaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela hora da noite, lavou-lhes as feridas e foram batizados, ele e todos os seus. Convidou-os para ficarem em sua casa e lhes preparou comida e deram graças por receberem a Deus. O plano divino tinha se concretizado. Um pecador havia se arrependido e havia aceitado Deus como redentor de todos os males. Por sua fé nele, se converteu em um de seus filhos. Encontrou a resposta para a pergunta pela qual muitos homens batalharam durante toda a sua vida. O que devemos fazer para salvar-nos? E soube que a resposta era muito simples. A salvação chega com a graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, o presente de Deus diante de todos os crentes. Paulo, cidadão romano. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Desde que Jesus disse estas palavras proféticas, os seguidores de Jesus haviam padecido sofrimentos atrozes, sem que sua fé se alterasse. O apóstolo Paulo foi um dos que nunca sucumbiram, embora tivesse sido golpeado, atacado, flagelado e encarcerado. Nessa época, em Jerusalém, Paulo enfrentava os judeus que estavam ressentidos pelo que eles consideravam uma falta à lei de Moisés. Ele continuou pregando. Mas o Senhor me disse: levanta-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão teu testemunho sobre mim. E me disse: vai-te, porque eu te enviarei para os pagãos. Que o levem, maldito! Que o levem daqui! Fora, maldito! Fora daqui! Fora! A palavra do pagão provocou outra explosão emocional nos judeus. Ameaçavam linchar Paulo diante dos soldados. Por isso foi levado para o interior, a salvo da multidão incontrolada.
O centurião, que tinha que evitar as manifestações, estava surpreso. O que este prisioneiro devia ter feito para provocar tanto ódio contra ele e entre sua própria gente? Havia uma forma de saber. Umas boas chicotadas faziam um homem refletir. Paulo não tinha medo. Já o haviam açoitado antes. Sempre estaria disposto a falar de Deus, embora isso provocasse sua perseguição. Mas estas chicotadas iam contra a lei romana, e Paulo apelou para seus direitos como cidadão romano. É lícito flagelar um homem que é romano e não tem condenação? O que fazemos? Este homem é um cidadão romano. Que estranho. Diz-me, és romano? Sim. Pagaste muito para sê-lo, verdade? Não, eu nasci romano. Desatai-o. O centurião tinha motivos para preocupar-se. Flagelar ou maltratar um cidadão romano estava totalmente proibido pela lei e poderia acarretar-lhe um duro castigo. Descartada a flagelação para extrair a verdade, optou-se por um interrogatório diante de sua própria gente. Que os líderes religiosos judeus julguem se é culpado ou inocente. O sumo pontífice dos judeus não amedrontou Paulo. Não tinha nada a temer, nada que esconder. Pensou que era uma oportunidade para que o escutassem. Irmãos, vivi diante de Deus com a consciência limpa até hoje. Hã? Golpeai-o na boca! Deus te golpeará assim como o fizestes. Vais julgar-me de acordo com a lei, e contra a lei mandas que me golpeiem. Te atreves a desafiar o sumo sacerdote? Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Sabendo Paulo que os fariseus e saduceus estavam divididos pelo tema da ressurreição, dirigiu-se aos membros fariseus do conselho. Irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. Pela esperança na ressurreição dos mortos, estou em julgamento. Então, o que faremos? Eu não vejo por onde. Senhores, não encontramos nada de mal deste homem. Lhe falou algum anjo ou espírito? Não enfrentaremos seu Deus. Paulo havia conseguido o que se propunha. Fariseus e saduceus se enfrentaram e Paulo voltou à custódia dos soldados romanos. Tinha um futuro negro e incerto, porque agora tinha os judeus ainda mais contra ele. Nessa mesma noite, o Senhor apareceu a Paulo para acalmar-lhe e orientá-lo, dizendo: Mantenha o ânimo, pois assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim deves fazê-lo também em Roma. Dar testemunho de Deus em Roma, esse era o desejo de Paulo. E agora, Deus o havia indicado como parte de seu plano divino e nada poderia detê-lo. Uma vez mais, os judeus fracassaram na sua intenção de destruir Paulo e tomariam drásticas decisões. Mais de 40 se uniram em uma conspiração, incluindo o sumo sacerdote e os anciãos. Fizemos um juramento diante de Deus de não comer nem beber, até matá-lo. Agora vós, de acordo com o tribunal, pedi ao tribunal que amanhã vos traga Paulo diante de vós, como se desejasseis examinar com mais detalhe seu caso. Nós estamos preparados para matá-lo antes que chegue. Que assim se cumpra. Parti e preparai-vos. A conspiração estava feita. Desta vez não fracassariam. Paulo parecia acabado. Mas outra vez os inimigos de Paulo partiram sem levar em conta que Deus cuida de seus filhos. Tudo havia sido escutado pelo sobrinho de Paulo, que se apressou em preveni-lo do perigo.
Paulo enviou seu sobrinho com um centurião diante do tribunal para que lhe contasse com detalhes o complô. Já havia cometido o erro de chicotear o prisioneiro e agora não permitiria que um cidadão romano fosse assassinado por um bando de judeus. A situação em Jerusalém era demasiado perigosa. Seria aconselhável tirar o prisioneiro da cidade e que outro fosse o responsável. Sob uma forte escolta de infantes, lanceiros e ginetes, Paulo foi retirado de Jerusalém, abrigado pela noite, e levado diante de Félix, governador da Judéia, cujos quartéis se encontravam em Cesareia. Depois de 5 dias, Félix estava disposto a tratar do caso de Paulo com algumas testemunhas vindas de Jerusalém. O sumo sacerdote Ananias, alguns anciãos e seu advogado Tértulo, homem bem versado na lei e na arte da flagelação, para que falasse em nome deles contra Paulo. Graças a ti, gozamos de muita paz. E por tua solicitação, excelentíssimo Félix, recebemos as melhorias realizadas a favor desta nação. Em todo momento e em todo lugar, as aceitamos com toda gratidão. Mas para não te incomodar mais, te rogo que nos escutes brevemente. Sabemos que este homem está com a peste, que provoca alvoroços entre os judeus da terra toda, e que é o chefe principal da seita dos nazarenos. Inclusive tentou profanar o templo, mas nós o prendemos. Ao começares a interrogá-lo, poderás conhecer por ti mesmo a verdade de tudo aquilo pelo qual o acusamos. Que tens a dizer sobre as acusações contra ti? Sei que há muitos anos tu és o juiz desta nação, e com toda a confiança me defenderei. Tu mesmo podes comprovar que não faz mais de 12 dias que subi a Jerusalém em peregrinação e não me encontraram a discutir com ninguém nem alvoroçar as pessoas, nem no templo, nem nas sinagogas, nem nas cidades. Tampouco podem provar os fatos de que me acusam. Mas, em troca, confesso que, segundo o caminho que eles chamam de seita, eu adoro o Deus de nossos pais. Creio em tudo que está na lei e está escrito pelos profetas. E tenho em Deus a esperança que eles mesmos têm de que haverá uma ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. O prefeito Félix, quanto mais escutava o testemunho, mais se convencia de que não havia acusações reais contra esse homem. Mas por temor aos judeus e por sorte de Paulo, o governador decidiu não deixar o prisioneiro em liberdade. Assim, continuou o cativeiro de Paulo durante 2 longos anos. Nunca desperdiçou a ocasião para transmitir a palavra de Deus. Dava testemunho da verdade sempre que podia, diante de Félix, Festo e, finalmente, diante do rei Agripa. O rei Herodes Agripa II, monarca de um território ao norte da Palestina e sobrinho de Herodes, que havia aceitado Jesus de Nazaré, estava em Cesareia, em uma visita oficial junto com sua irmã. Festo pediu a seu convidado para ajudá-lo a lidar com um problema que o ocupava há muito tempo. A questão do que fazer com Paulo. Esse prisioneiro era cidadão romano e havia pedido julgamento diante do mesmo imperador. Para a lei romana, não havia acusações suficientes contra ele. Talvez o rei Agripa, com seu conhecimento da lei judia, pudesse trazer luz ao assunto. Juntos, os 2 governantes escutaram Paulo defender-se com confiança em sua fé e em suas convicções. Por que vos parece incrível que Deus ressuscite dos mortos?
Eu mesmo acreditei no dever de atuar energicamente contra o nome de Jesus de Nazaré. Eu o fiz em Jerusalém. E não apenas encerrei muitos santos em prisão, com autoridade de sacerdote, mas ao sentenciar à morte eu aportava meu voto. Com frequência os castigava nas sinagogas para obrigá-los a blasfemar, e enfurecido chegava até a persegui-los em cidades estrangeiras. Com este fim, ia a Damasco, com poder e autorização dos sumos sacerdotes, e ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu mais brilhante que o sol, que envolveu a mim e aos que me acompanhavam. E quando todos caímos ao solo, escutei uma voz que me dizia em hebreu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque apareci diante de ti com este propósito: fazer de ti ministro, e que dês testemunho do que viste e do que ainda te mostrarei. Te libertarei de teu povo e dos pagãos aos que te envio, para que abra seus olhos, para que não voltem das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, e recebam o perdão pelos pecados, e um lugar entre aqueles que são santificados pela sua fé em mim. Portanto, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas declarei, primeiro em Damasco, logo em Jerusalém e em toda a terra da Judéia e aos pagãos que deviam arrepender-se e converter-se a Deus com obras dignas de penitência. Por este motivo, os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Até hoje tenho desfrutado da ajuda que vem de Deus. E aqui estou, pregando diante de grandes e pequenos, dizendo apenas o que os profetas e Moisés disseram que sucederia: que o Messias devia padecer e, depois de ressuscitar, o primeiro dentre os mortos, proclamaria a luz, tanto ao nosso povo quanto aos pagãos. Paulo, estás louco! As palavras estão a tornar-te louco! Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo palavras de verdade e de sensatez. Bem sabe o rei dessas coisas, a quem falo sinceramente, porque não creio que desconheça nenhuma delas, pois não são coisas que ocorreram em um só rincão. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que crês. Queres converter-me em cristão? Seja como for, rogo a Deus que não apenas tu, mas todos os que me escutam neste dia se convertam como eu fiz. Exceto por estas correntes. Paulo pôde testemunhar sobre o Salvador. Diante de um rei, Agripa acreditaria nele? Ou alguns dos que o escutaram falar, Paulo desconhecia. Somente Deus determinaria os frutos de seu trabalho. Como ocorreria a outras testemunhas cristãs, depois dele, Paulo apenas podia pregar e rezar e sonhar com a promessa de Isaías. Assim como a chuva e a neve caem do céu e se convertem em água para a terra, a qual se espalha ao seu redor, dando trabalho à foice e pão ao comensal, também sucederá com as palavras que brotam de minha boca. Não voltarão a mim vazias, mas cumprirão meu propósito e cumprirão a missão pela qual fui enviado. Paulo em Roma.
Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Esta é Roma, a capital do mundo nos tempos do Novo Testamento. Paulo, o grande apóstolo, sempre havia sonhado em pregar aqui. E agora, por fim, este sonho estava pronto a cumprir-se. Mas Paulo chegou a Roma como prisioneiro. Ressentidos por sua pregação aos pagãos, os judeus continuavam a emitir acusações falsas contra ele. Só faltava um último julgamento: liberdade, prisão ou morte. A única preocupação de Paulo era que havia apelado diante de César e o haviam levado a Roma, porque Deus lhe havia prometido que seria sua testemunha ali. Por sua condição de cidadão romano e pelo fato de que sua acusação não foi considerada séria, lhe permitiram viver em uma casa alugada, vigiado por um soldado romano. Com 2 fiéis seguidores cristãos, Lucas e Aristarco, que o haviam acompanhado a Roma, Paulo doutrinava a todos os judeus que desejavam escutar-lhe. Combinaram um dia para ouvir-lhe falar sobre o reino de Deus. Durante horas, o apóstolo tentou ajudar-lhes a entender o Senhor e persuadir-lhes sobre a pessoa de Jesus, levando em conta a lei de Moisés e os profetas. As palavras exatas do encontro não se sabe, mas sob estas circunstâncias deve haver dito: Não credes nos profetas. O profeta Isaías é certo que estava falando de Jesus quando disse: é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem com penas e cheio de dor. E escutai o que diz quando se apresenta diante de nós. Foi desprezado e não lhe demos atenção, mas foi ferido por nossas transgressões, maltratado por nossas iniquidades. Nele havia uma couraça que nos completou, e com suas ataduras cura a todos nós. Alguns dos judeus aceitaram com fé o que dizia e viam conclusiva a prova do Antigo Testamento, pela qual Jesus de Nazaré era o Salvador prometido. Mas havia outros que, por seus preconceitos, não acreditaram, e Paulo adicionou umas palavras mais do profeta Isaías. Com razão, falou o Espírito Santo a vossos pais mediante o profeta Isaías. Vai a este povo e diz-lhe: escutareis, mas não entendereis. Olhareis, mas não vereis, porque este povo endureceu seu coração, endureceu seus ouvidos e seus olhos se fecharam. A não ser que vejam com seus próprios olhos, escutem com seus ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Sabeis todos vós que esta salvação de Deus foi enviada aos pagãos, que eles sim escutarão? Não pode ser! Vai contra a lei de Moisés! Não pode ser! Não pode ser! Não! De novo, Paulo enfrentava a verdade. Muitos dos judeus estavam cegos à palavra de Deus, mas a salvação chegaria àqueles que desejavam recebê-la, fossem judeus ou pagãos. Durante 2 longos anos, Paulo esteve prisioneiro em Roma, mas nunca esteve tão ativo. Mediante cartas, aconselhava e alentava as igrejas distantes. Alentou e aconselhou seus irmãos cristãos, recebendo-os na casa onde era prisioneiro. E muitos foram os que abraçaram o evangelho em Roma. Entre eles estava Timóteo, o filho adotivo de Paulo, Onésimo de Filipos e Tíquico de Éfeso. Todos pareciam vir de todos os lugares e todos sabiam que este homem era um servo de Jesus Cristo, um embaixador de Deus e apóstolo de seu Senhor, um homem de visão. Com o dom do Espírito de Deus, Paulo tinha um sábio conselho para as igrejas que não podia visitar. E apesar de seu confinamento, o apóstolo não perdia a oportunidade para pregar a palavra de Deus, inclusive àqueles a serviço do mesmo imperador. Chegas justo a tempo, meu amigo. Tadeu tinha tanta vontade de livrar-se de mim que temi que fosse derrubar a casa comigo dentro. Bem, estou farto. Muitas horas desde a troca da guarda. Mas por que vens? Ainda não é teu turno. Os outros tinham tanta vontade como tu de sair. Eu prefiro ficar. És bem-vindo. Acho tudo muito aborrecido.
Tu não achas aborrecido, Paulo? Não, eu espero com ansiedade que chegue meu turno. É estranho como falas do único Deus e de seu Filho Jesus, e nosso César nem sequer considera os homens. A carta à igreja de Éfeso que começaste ontem, está acabada? Não, tivemos muitas visitas. Tíquico e eu estávamos a ponto de terminá-la agora. Por último, sede fortes no Senhor e no poder de sua grandeza. Levai toda a armadura de Deus para que possais enfrentar as maldades do demônio. Porque não nos contentaremos ante o sangue e a carne, senão ante os princípios, contra os poderosos, contra os governantes mundiais da escuridão atual, contra os hóspedes espirituais da maldade em lugares santos. Portanto, levai toda a armadura de Deus, para que possais estar em pé nos dias de maldade, fazendo todo o possível para resistir. Aguentai, enchendo vossas almas com a verdade e portando a melhor lança da grandeza, calçando vossos pés com equipamento da palavra da paz. Acima de tudo, com o escudo da fé, com o qual podereis acabar com a escuridão dos infernos. E levai o escudo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo seguiu escrevendo as mensagens que Deus lhe revelava e as enviava por seus mensageiros de confiança, Tíquico e Onésimo, o escravo fugido, regenerado e reabilitado. As epístolas que Paulo escrevia eram confiadas às igrejas das cidades, cartas com grande alcance em seu efeito, cartas que alentavam não só aos cristãos daqueles dias, mas também aos da atualidade. Então, se haveis ressuscitado com Cristo, buscai o que se encontra no céu, onde está Cristo, sentado à mão direita do Pai. Abri vossas mentes ao que se encontra nos céus, e não às coisas terrenas, porque estáis morrendo, e vossa vida se esconde entre Jesus e Deus. Como filhos de Deus, eleitos e amados, deveis ter compaixão, bondade, solidão, tranquilidade e paciência. Cuidai uns dos outros, e se um tem queixa sobre o outro, perdoai-vos uns aos outros, como o Senhor vos perdoou. Portanto, vós deveis perdoar, e acima de tudo, levai amor, que une todas as coisas em perfeita harmonia. Até o final de seu cativeiro, Paulo escreveu cartas aos Filipenses, dando prova da habilidade dos cristãos para seguir pregando, apesar de qualquer obstáculo. Ele havia enfrentado a prisão, a depravação, inclusive a morte, e seguia cheio de graça, alegria e inspiração. Aqueles que estavam próximos a Paulo nunca deixaram de maravilhar-se de sua consagração. Nada lhe importava, salvo a causa de Cristo. Em realidade, nada é mais importante que a surpreendente palavra de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Em seu nome, sofri a perda de todas as coisas e quis rejeitá-las, para poder encontrar a Cristo e encontrar-me nele. Não tenho o poder dos anciãos, eles criaram a lei, mas sim aqueles que se encontram pela fé em Cristo. A graça de Deus
que depende da fé. Poderei conhecê-lo pelo poder da ressurreição e compartilharei seus sofrimentos, tornando-me como eles, seus defuntos. E, se for possível, poderei alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha conseguido isso, porque não sou perfeito, mas rogo para que tome parte de mim, porque Jesus Cristo me fez parte dele. Irmãos, não considero que minha alma descanse como uma só, mas o que faço é esquecer todas as coisas do passado e abro todo o meu ser ao que se encontra por vir. Rogo fazer parte do Pai e também da chamada de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Por último, irmãos, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável e cheio de graça, se existe alguma excelência que seja merecedora de louvor, pensai nessas coisas. Estes anos foram frutíferos para Paulo e seguiriam muitos outros, porque a missão de Paulo ainda não estava completa. Chegaria o dia em que acabaria seu confinamento, e Paulo seria livre para sair de novo ao mundo exterior e ali liderar a novos convertidos, encontrar novos soldados de Cristo. O livro dos Fatos nos conta como finaliza a prisão de Paulo, mas acredita-se que após seu julgamento em Roma, foi libertado e partiu levando o evangelho até a Macedônia, Ásia e outros lugares. Com ele foram seus fiéis seguidores, Lucas e Timóteo. O respeito que sentiam por ele contrastava com o ódio de outros que esperavam pacientemente até o dia em que outras complicações devolveriam o apóstolo a Roma para sua prisão final. Desta vez, as dependências de Paulo estavam na prisão romana, e agora era um prisioneiro que estava condenado à morte. Sem dúvida, sabendo o que enfrentava, Paulo continuou pregando em nome do Senhor, enviando uma carta triunfal a seu leal Timóteo, que levava os ensinamentos do Evangelho na longínqua Éfeso. Não tenhas vergonha de dar testemunho de nosso Senhor, Senhor meu, seu prisioneiro. Mas assuma tua parte do sofrimento pela palavra, no poder de Deus, que nos salvou e nos alertou com uma chamada bendita, não por nossos trabalhos, mas por seu próprio propósito. E a graça que nos entregou em Jesus Cristo há anos, agora se manifestou com a aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz pelo Evangelho. Em viagem, nomeou-me seu pregador, apóstolo e mestre dos pagãos, por cuja causa eu também sofri estas coisas. Sem dúvida, eu não tenho vergonha, porque sei em quem acreditei, e que fez com que eu me comprometesse com o que fiz por ele desde aquele dia. Te encarrego, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos, e com sua aparição e seu reino, pregará a palavra. Tem pressa do tempo. Convence, revoga e exorciza, que não falhe tua paciência
nem tua doutrina. Porque se aproxima o momento em que as pessoas não vão crer nos ensinamentos, mas durante anos de males reunirão mestres que se ajustem a seus gostos e prioridades e deixarão de escutar a verdade e divagarão nas trevas. Sobre ti estarei sempre preparado. Sobrepõe-te ao sofrimento. Realiza o trabalho de um evangelista. Completa teu ministério. Porque me estão oferecendo e se aproxima a hora de minha partida. Combati em uma grande batalha. Terminei a causa. Mantive a fé. Portanto, se apresenta diante de mim a coroa da justiça, que o Senhor, o juiz justo, me entregará nesse dia, e não a mim somente, senão a todos aqueles que amaram sua chegada.